One, two, three, come on! Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael e a cultura brasileira originou-se de influências dos nativos indígenas, dos africanos, dos colonizadores portugueses e de diversos imigrantes. Assim, como em outras regiões brasileiras, as marcas dessas influências também estão presentes na paisagem da região sul. No período colonial, o sul pertenceu primeiramente à Espanha e depois a Portugal, mesclando raízes europeias, indígenas e africanas. Ao final do século XIX, imigrantes de diferentes origens acrescentaram conhecimentos variados, aperfeiçoando técnicas e inserindo também novos produtos agrícolas na região. Nesse caldeirão de misturas, essa parte do país desenvolveu características próprias, que integram e complementam a diversidade cultural e econômica brasileira. São esses aspectos, somados aos aspectos naturais locais, que serão estudados nessa aula. Mas antes, já deixa aqui embaixo o seu like e no final do vídeo, deixa lá nos comentários a sua opinião sobre a aula de hoje. A região sul, formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a de menor extensão territorial do país. Por possuir grande número de habitantes, apresenta alta densidade demográfica, sendo a segunda região mais povoada do Brasil. No período colonial, o sul do atual território do Brasil pertencia inicialmente ao domínio espanhol, mas não despertava o interesse dos colonizadores em sua ocupação. Essa situação não se modificou quando as terras passaram para domínio português. A região continuou a ter menor povoamento da colônia. Isso se devia, entre outros motivos, ao fato de ela não apresentar clima propício ao cultivo de produtos tropicais, como a cana-de-açúcar, que rendia consideráveis lucros a Portugal. Apesar do maior interesse pelas terras litorâneas, localizadas mais ao norte da América Portuguesa, várias foram as iniciativas para a ocupação do sul. Entre elas, destacam-se a busca por metais preciosos, o aprisionamento e a catequização dos indígenas, além do interesse de proteger o território contra invasores. Antes de os portugueses dominarem o território da atual região sul, padres jesuítas espanhóis fundaram diversos aldeamentos, sobretudo nas áreas próximas aos rios Paraná e Paranapanema, atuais divisas na porção norte do Paraná. Esses aldeamentos originaram os primeiros contornos da ocupação europeia na região e, posteriormente, foram transformados em reduções. Por meio das reduções, as missões jesuíticas inseriram a cultura europeia na rotina dos indígenas e exploraram sua força de trabalho. Visando a facilidade da catequização de índios livres, elas também lutaram contra a escravização indígena promovida pelos colonizadores. À época, os nativos eram perseguidos e escravizados por colonos e comerciantes para trabalharem principalmente na produção do açúcar e exploração do ouro. A exploração do ouro na região das Minas, ao longo do século XVIII, fez surgir a necessidade de alimentar e abastecer as crescentes porções que exploravam o metal, movimentando a economia de outras localidades. Um exemplo foi o maior desenvolvimento da criação de gado bovino no sul do Brasil, onde há grandes planícies de campos ideais para a pecuária. A valorização dessa atividade, que fornecia carne, couro e transporte para as cidades mineiras, impulsionou o desenvolvimento das estâncias. Dos territórios do extremo sul da colônia, que correspondem hoje a Rio Grande do Sul e Santa Catarina, partiam os tropeiros em direção a Sorocaba, em São Paulo, de onde seguiam para regiões nas quais havia exploração mineral. O declínio da atividade mineradora acarretou a redução
do comércio de gado. Em função disso, passou-se a produzir o charque, que é uma carne que é salgada e seca ao sol para sua conservação. Durante o século XIX e início do século XX, as charqueadas, que eram grandes propriedades rurais voltadas para a produção de charque, foram importantes para a economia sulista. Os principais consumidores de charque na época eram as regiões cafeeiras de São Paulo e a Amazônia, exportadora de borracha. Com a industrialização do Brasil, a partir da primeira metade do século XX, com a difusão gradual dos refrigerantes, o consumo de charque diminuiu. Apesar da importância da atividade pecuária, o povoamento no sul do Brasil estava restrito a alguns pontos isolados no litoral e a outros no interior. Essa situação só começaria a mudar com a chegada de imigrantes europeus, intensificada na segunda metade do século XIX. Visando proteger as terras sob seu domínio, que eram constantemente ameaçadas pelos vizinhos platinos, o governo imperial passou a incentivar a vinda de imigrantes para as áreas que correspondem aos atuais estados da região sul, principalmente agricultores alemães, italianos e eslavos. Para os recém-chegados, era distribuído lotes de terras com cerca de 70 hectares. Nessas terras eram cultivados diversos gêneros alimentícios voltados para o consumo interno, diferentemente das regiões monoculturas do restante do Brasil, cuja produção era voltada para a exportação. Os descendentes de alemães, italianos e eslavos ocuparam as terras férteis dos 3 estados do sul, fundando uma grande área com o cultivo de produtos de clima subtropical, que se estende atualmente pelo norte do Rio Grande do Sul, pelo oeste catarinense e pelo sul do Paraná. Cultivaram, entre outros gêneros, trigo, milho e maçã. Impulsionaram a criação de suínos e aves, atividades que fizeram dessas localidades um importante polo de produção alimentícia de derivados desses produtos. Na década de 1820, os alemães estabeleceram-se nas colônias de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Rio Negro, no Paraná, e São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina. A habilidade artesanal dos colonos germânicos levou à criação das primeiras fábricas de calçados e artefatos de couro, especialmente na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. No final do século XIX, imigrantes italianos passaram a habitar a região serrana do Rio Grande do Sul, principalmente Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves, onde desenvolveram o cultivo de uva e a fabricação de vinho. Nessa mesma época, chegaram à região colonos eslavos oriundos da Polônia, da Ucrânia e da Rússia, que se estabeleceram no norte do Rio Grande do Sul e principalmente nas áreas planálticas do Paraná. Eles cultivavam milho, feijão, batata, entre outros. Os eslavos difundiram importantes técnicas agrícolas para o desenvolvimento da agricultura brasileira, que são utilizadas até hoje, como a de arar a terra. Apesar da importância da migração alemã e italiana no sul, outros povos também contribuíram para o desenvolvimento da região. É o caso dos açorianos, vindos do arquipélago português de Açores, os primeiros imigrantes a ocupar as terras meridionais brasileiras. Os primeiros açorianos chegaram ao Brasil em 1617, tendo se dirigido, sobretudo, para as capitanias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, fixando-se principalmente no litoral do Brasil meridional. Esse fluxo migratório se estendeu até o século XX, mas foi nos séculos XVIII e XIX que a corrente migratória de açorianos para o Brasil tornou-se mais significativa. As últimas levas não se restringiram ao sul do país, tendo se dirigido a vários outros destinos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, entre outros. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos a ocupação do interior da região sul, promovida pelas missões jesuíticas.
o papel da pecuária na ocupação da região sul em função das necessidades das regiões mineradoras e a efetiva ocupação do sul brasileiro por meio da imigração, principalmente de alemães, italianos e eslavos. Um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não cole do colega, mas cole no careca. Até mais!